palavra do Senhor. Gênesis 22, 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Vamos ler novamente, verso 14, vai dizer: e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Quem crê na providência de Deus na tua vida, diga amém. Então diga com fé e bem forte, diga: meu Deus. É fraco, diga: meu Deus, eu creio na providência de Deus na minha vida. Pode ficar melhor, diga: meu Deus, eu creio na providência de Deus na minha vida. Então tome seu assento e glorifique e exalte ao nome do Senhor. Pode bater palmas e glorificar o nome do Senhor, porque Deus merece. Queridos e amados irmãos, redobre a tua atenção para a palavra de Deus, porque Deus, Ele tem uma palavra para a tua vida, para o teu coração nesta noite. Se você crê que Deus é o Deus provedor para a tua vida, você está aqui nesta noite para ouvir Deus falar. Quem está aqui nesta noite para ouvir Deus falar, diga amém. Este capítulo de número 22, ele marca a vida do patriarca Abraão, pois a vida de Abraão, ela foi marcada pela provisão divina de Deus. Por isso que aqui no versículo de número 14 de Gênesis, Abraão, ele também marcou este lugar com o nome do monte: Deus proverá. No monte do Senhor proverá. Abraão marcou este lugar porque a provisão de Deus marcou a vida de Abraão. A maior provisão de Deus para nossas vidas foi Jesus Cristo, o seu Filho que morreu por nós, para nos perdoar, para nos salvar e para conceder toda sorte de bênção para a nossa vida, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, verso 3, dizendo: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se cremos que Deus, Ele é provedor, o que devemos fazer para viver debaixo da provisão do Senhor? Ou como receber a provisão divina de Deus para a nossa vida? Porque a vida do patriarca Abraão, ele nos traz exemplo de quem está debaixo da provisão do Senhor. Ele nos traz exemplo de quem andou debaixo da provisão de Deus. E quem quer estar nesta noite de quarta-feira debaixo da providência de Deus, glorifique e exalte o nome do Senhor. A vida de Abraão traz para nós que Abraão, ele viveu a provisão do Senhor. Ele estava debaixo da provisão de Deus. E para nós também vivemos a provisão de Deus sobre a nossa vida, será de acordo com as nossas decisões, será de acordo com as nossas atitudes, que nós iremos demonstrar o nível de fé, para que nós possamos também estar debaixo
da providência de Deus sobre a nossa vida. Em alguns versos aqui do capítulo 22 de Gênesis, eu vou ver Abraão sendo abençoado por Deus. Eu vou ver Abraão estando debaixo da providência de Deus, mesmo em um momento difícil em que Abraão se encontra aqui no capítulo 2, um momento de decisão, um momento de provação. Abraão, ele está debaixo da providência de Deus, porque eu prego para alguém aqui nesta noite de quarta-feira, que de repente está vivendo em um ponto de decisão na tua vida, que está vivendo num tempo de provação na tua vida, mas eu quero te dizer que a providência de Deus está sobre a tua vida. Será que tem alguém aqui que crê que a providência de Deus está na tua vida? Abraão, aqui no capítulo 22, a fé de Abraão é provada por Deus. Aqui Abraão está em momento de decisão. Abraão aqui está no momento de provação. E qual é a decisão de Abraão aqui, pastor? É entregar o teu filho Isaque, o filho da promessa. E qual é o momento de provação aqui de Abraão, pastor? É que quem está pedindo o filho da promessa é o próprio Deus. É o Deus que prometeu, que está requerendo, que está pedindo ao filho da promessa, a Abraão. É por isso que aqui ele tem um momento de decisão e um momento de provação, porque é o próprio Deus aqui no capítulo 22 de Gênesis, provando a fé de Abraão. De repente eu prego aqui também para alguém que está sendo provado e você ainda não entendeu que é Deus provando a tua fé. De repente eu prego para alguém aqui nesta quarta-feira que está passando por um momento de provação, mas Deus, ele está te provando para também te aprovar, porque Deus prova, e aquele que Deus prova, Deus, ele também aprova, porque aqui está posto em xeque a fé de Abraão. Se Abraão estava apegado na promessa ou no Deus que lhe havia feito a promessa, porque quando nós estamos se apegados à promessa, nós não vemos a provisão de Deus. Mas quando nós estamos confiantes que aquele que prometeu na nossa vida, quando nós estamos se apegados no Deus da promessa, a providência de Deus é continuamente sobre a nossa vida. Só que crê que a providência de Deus é contínua na tua vida, glorifica e exalte o nome do Senhor. Deus tentou Abraão. Versículo 1 vai dizer que aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão. Deus provou a fé de Abraão aqui ao máximo. Deus provou a fé de Abraão aqui ao limite. Quem sabe a tua fé também não está sendo provada, e de repente você está dizendo: pastor, eu estou no meu limite, eu já não aguento mais. Mas Deus está dizendo: suporta, porque é uma provação, e no final desta provação você também vai ter marcas do Deus provedor na tua vida. Isso é só para quem crê que vai ter também marcas do Deus provedor na tua vida. Se tem alguém aqui que acredita que o Deus provedor está provando a tua fé, mas vai marcar a tua vida, exalte e glorifique, porque o Deus poderoso que provê para a tua vida, ele está aqui nessa
noite. Eu vejo aqui no capítulo 22, em alguns versos, algumas condições para a provisão de Deus na vida de Abraão. E eu quero trazer aqui nessa noite 4 condições para a provisão do Senhor para a nossa vida. Porque houve aqui no capítulo 22 algumas condições para que a provisão de Deus estivesse sobre a vida de Abraão. Afinal, Jeová Jireh é o Deus provedor. Em hebraico, Jeová Jireh quer dizer o Senhor que provê. E aqui vai haver algumas condições para Deus prover na vida de Abraão. A primeira condição que eu vou ver aqui no capítulo 22 de Gênesis, para que a provisão de Deus estivesse sobre a vida de Abraão, foi Abraão estar à disposição. Porque Deus provê quando há disposição. Deus ele vai prover na tua vida. Deus ele vai prover na minha vida quando houver disposição da nossa parte. Porque aqui Deus ele vai tratar a Abraão dizendo: Abraão, e Abraão ele vai se dispor dizendo, respondendo Deus dizendo: eis-me aqui. Se você ver aqui no versículo 1 do capítulo 22, Abraão está se colocando à disposição. Porque quando Abraão diz eis-me aqui, é Abraão se colocando à disposição de Deus. A primeira atitude de Abraão para que a provisão de Deus estivesse sobre a vida dele era se mostrar disponível diante de Deus, era se colocar à disposição de Deus. Quando Abraão disse eis-me aqui, Abraão estava dizendo para Deus: Deus, eu estou à tua disposição. Abraão estava disposto a permitir o trabalhar de Deus. Abraão estava à disposição de Deus agir na vida dele. Deus está perguntando para alguém aqui nesta noite de quarta-feira: você já se colocou à disposição de Deus para Deus trabalhar na tua vida? Você já se colocou à disposição para Deus agir na tua vida? Porque Abraão disse eis-me aqui. Abraão se coloca à disposição de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite de quarta-feira: para Deus prover a tua vida, você tem que se colocar na disposição de Deus. Você tem que se colocar à disposição. Para estar disposto para Deus é preciso ouvir. Porque Abraão ele ouviu a voz de Deus. Deus está perguntando aqui nessa noite: você tem se colocado na disposição de Deus? Deus ele quer prover na tua vida. Se ele é o Senhor que provê, ele quer prover na tua vida. Mas a condição para você estar debaixo da provisão de Deus é você se colocar na posição, é você se colocar à disposição para Deus agir, para Deus trabalhar, para você contemplar a provisão de Deus acontecendo na tua vida. Abraão se colocou à disposição. E para estar disposto para Deus é preciso ouvir. E Abraão ouviu a voz de Deus. Porque quem está ocupado não consegue ouvir ou dar atenção. Quem está ocupado não consegue ouvir Deus. Quem está ocupado não consegue se atentar para Deus. Mas Abraão não estava distraído. Abraão estava disposto a ouvir a voz de Deus. Abraão estava disposto a deixar Deus trabalhar. Você está disposto nessa noite em ouvir a voz de Deus e deixar Deus agir na tua vida? Porque há muitos que querem a provisão de Deus,
está disposto a aceitar a vontade de Deus. Aprenda isso. Se você quer receber a provisão de Deus sobre a tua vida, esteja à disposição para Deus trabalhar, esteja à disposição para Deus agir, esteja à disposição para atender o chamado de Deus, e esteja à disposição para aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus ela é perfeita, e a vontade de Deus é agradável. Há muitos que querem a condição de receber a provisão de Deus para a tua vida, mas não querem aceitar a vontade de Deus para a tua vida. Deus está pedindo Isaac, e Abraão ele vai aceitar a vontade de Deus, porque Abraão não vai negar o teu filho, o teu único filho. Aqui muito alegrava o coração de Abraão, mas importava para Abraão alegrar mais o coração de Deus e aceitar a vontade de Deus para a tua vida. Para receber a providência de Deus, primeiro se coloca à disposição do Senhor, ouvindo a voz de Deus, aceitando a sua vontade. Se coloque nessa noite, Deus está dizendo, a minha disposição, porque eu sou Deus provedor para a tua vida, eu sou o Senhor que provê para a tua vida. A segunda atitude aqui é que Deus provê quando há fé. Versículo de número 7 e versículo de número 8 vai dizer: então falou Isaac a Abraão, seu pai. Ele disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Deus provê aonde a fé. Hebreus 11:6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando Isaac perguntou ao seu pai Abraão sobre como seria o sacrifício, Abraão liberou uma palavra profética cheia de fé a respeito do que estava fazendo. Nas palavras de Abraão, o principal interessado no sacrifício era Deus. Porém, Abraão liberou uma palavra profética: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Por isso que diz o Senhor, por isso que Abraão liberou aquela palavra: o Senhor proverá para si. Ou seja, era Abraão dizendo para Isaac: fica tranquilo, meu filho, porque tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. A provisão vem de Deus. A providência vem de Deus. Descansa, meu filho, confia. Eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida, cheio de fé. Vai ser Deus que vai prover para a tua vida. Vai vir de Deus, vai vir de Deus, vai vir de Deus, vai vir de Deus. Será que tem alguém que acredita que vai vir de Deus para a tua vida? Levante a mão e exalte o nome do Senhor. Se você crê na provisão de Deus para a sua vida, ao invés de reclamar, precisa profetizar.